Primeiro a gente faz a análise do coração dela no repouso, na ecocardiografia, depois o esforço, enfim, isso é isso. E aí você vai ali para a esteira como você foi. E enquanto a Renatinha está analisando lá, eu já estou analisando aqui, foi isso que a gente fez nesse período. Esse é o seu coração, tá? Um corte dele. Por que a gente fala um corte? A gente usa a técnica ultrassonográfica, não dá para botar tudo na tela, né? Não é uma imagem em 3D, a gente até vai trabalhar assim daqui a pouco tempo, mas esse sistema, eu corto o seu coração em fatias, né? São alguns cortes para desenhar ele todo. Então esse é o corte de 4 câmaras que a gente chama. Mas o que importa aqui? Importa que você vê essa movimentação do seu coração, correto? Então ele está se enchendo e ele está se esvaziando. Ele se enche de sangue para quando contrair, expulsar esse sangue. E aí eu vou marcar, esse é o ventrículo, esse é o motor principal do seu coração, eu vou marcar cada segmento dele. Eu separo ele em segmentos, você está vendo? Tem um amarelinho, um azulzinho, verdinho, porque é da base para a ponta. E a gente vai fazer essa análise. Isso aqui é uma técnica chamada strain miocárdico, deformação, né? Por que deformação? Porque a fibra ela vai deformar durante o ciclo cardíaco, na contração e no relaxamento. E a gente consegue analisar isso. Por que eu devo, como atleta ou como indivíduo comum, analisar isso? Porque a gente consegue definir precocemente alterações. Qual precocidade? Anos, décadas, a gente consegue ver. Tem algumas doenças que você define ali 10, 15 anos antes, se tem alguma alteração que vai ser só vista lá na frente quando aquela alteração está muito exuberante, eu consigo ver com as técnicas comuns, certo? Então a gente faz essa análise, a gente vai cortar todos os segmentos, todos os cortes para formar o que eu vou mostrar para vocês que é o bullseye. Então a gente tem os 3 cortes principais do ventrículo esquerdo que vai formar essa imagem. Imagina que o seu coração é uma bola de futebol americano, tá? Eu vou e corto ela no meio e ele fica aquela imagem assim. Eu pego o espremedor de laranja, fica fácil da galera aí entender. E espremo ele aqui. Eu tenho a ponta, tenho segmentos do ápice, médio e base. Então eu fiz isso com o seu coração, estou espalhando ele na tela e estou vendo ele todo. Não o coração todo, o ventrículo esquerdo, que é o motor que importa para a gente nesse momento. Ok? É esse aqui. E nem tudo é da mesma cor. Não vai ser da mesma cor porque os segmentos eles vão trabalhar em termos de deformação diferente. A base, ela tem uma diminuição leve, normal para você, porque você faz muito endurance. Lembra que eu falei que o coração dela era misto? Então eu já espero isso aqui. Sim. Eu espero isso. Se fosse um cara do bodybuilder open, que não faz tanto aeróbico, só tem muito volume e força, é outro coração. Ok? Então o seu coração tem tamanho de cavidades normais, um volume normal e uma deformação dentro da normalidade para o que eu espero para atleta, ok? Beleza, não é só isso. Eu vejo também a sincronia. Os segmentos, eles têm que contrair, mas eles têm que contrair dentro de um limite de tempo. Esse contrai uma hora, esse contrai outra, fica anárquico. Se eu tenho anarquia, eu não tenho eficiência. Sacou? Então eu tenho que analisar tudo isso. Tudo isso está sendo analisado quando eu olho isso aqui. E aí é que vem a parte mais legal. A gente utiliza uma técnica chamada myocardial work, que é o trabalho miocárdio. Tá? Aquela mesma boaz aqui, eu tenho aqui, só que eu tenho quanto cada segmento trabalha, o consumo de oxigênio desse segmento. Está vendo que é tudo bem verdinho? O que significa isso? Que o seu coração em repouso é um carro elétrico. O que eu quero dizer com isso? Ele só trabalha o necessário. Eu só consigo isso de uma forma, coração treinado. Coração treinado, ele trabalha leve no repouso e ele vai ser usado quando ele precisa ser usado, ele tem que responder quando ele precisa responder, que é no seu treino aeróbico, no seu treino de força. E a gente consegue analisar isso. E qual é a variável que é mais importante para mim nesse caso? Eu boto avançado, eu defino variáveis. GWE, eficiência miocárdica. Seu coração tem uma eficiência de 96%. É uma eficiência excelente.
Só atleta consegue isso? Não. É uma eficiência que é dentro da normalidade. Tá? Mas isso demonstra para mim que a contração que seu coração faz, ela é uma contração que ela trabalha em função da sua performance. Ponto. Então, seu coração é normal, não para por aí nossa análise, né? Eu separei todas as... A gente já mostrou ele em movimento aqui, a gente já tem separado, eu fiz com a Carol suas análises. Então, a gente analisa o átrio esquerdo, e eu tenho as curvas de análise dele também em repouso. A gente tem o átrio esquerdo é a cavidade que transporta esse sangue, conduz esse sangue para dentro desse motor principal, para ele... E eu tenho essa mesma análise que a gente fez no repouso, quando você fez o seu esforço, eu tenho ela aqui, e o seu coração ele responde bem. Então, quando você sai daqui e vai para lá, e eu vou lá no ouvido da Renata, eu falo assim, pô, lá foi legal, eu espero que seja top aqui. E a gente bate as informações. É assim que funciona. É assim que funciona o que a gente chama de nossa medicina integrada. Integra tecnologia, integra cérebro, integra pensamento. Sim, é isso. Aí eu tô ótimo aqui, tá ruim lá, tá alguma coisa estranha. É alguma coisa estranha, não tá batendo. Entendi. Então daqui já vai uma informação preciosa para ela lá, tanto de relaxamento quanto de contração do coração. E nos dois momentos e no esforço, você tem 4 momentos. Relaxamento, contração e repouso, relaxamento e contração no esforço. Os 4 momentos são ok. Beleza? E está funcionando normal. Normal. Né? Tudo Normal. ok, estou com a Ok. saúde em dia, E, coração em dia. e é o seguinte, você que faz a preparação, cabe mais. Sim. Cabe mais, porra. Ah, bom saber. Bom Cabe mais. saber. As adaptações que ela tem são adaptações esperadas e adaptações que estão dentro da normalidade, são fisiológicas, Sim, sim. ok? Sim. E assim, é muito comum da gente ter alterações que não são fisiológicas. Sim. E aí que se você não faz esse tipo de análise, com esse tipo de expertise, você não vai pegar, irmão. Precisão, né? Você não vai pegar. Não pega. Não pega. E aí você, mas eu não peguei, vai fazer muita diferença? Agora não. Mas daqui a 5 anos vai. Vai muito. Entendeu? Então essa é a história. Você às vezes faz uma análise, fiz vários exames de sangue, fui no meu médico do esporte, fiz isso, fiz aquilo, e a bomba, bem. E o coração, tá ok? Fiz uma elétrica, não vai adiantar. Fiz um eco comum, não vai adiantar. A gente fala de performance, fala de atleta, fala de modulação de hormônio, fala de tudo isso. Essa é a análise. Tem que ter uma expertise Tem maior. que ter uma expertise, tem que ter tecnologia envolvida. Não adianta, entendeu? Você achar que vai ali na esquina e vai resolver teu problema. Não vai. Não é que nós nos lapidamos para isso. Sim. Cada vez mais tecnologia, cada vez mais entendimento, cada vez mais avançando na melhora da performance do atleta. Essa é a nossa parte. Então aqui está tranquilo e a Renatinha vai conversar com vocês ali sobre o teste